Hendrik Johannes Cruyff, ou simplesmente Johan Cruyff, nasceu no dia 25 de abril de 1947 em Amsterdã, capital da Holanda. Cruyff é considerado o melhor jogador da história da Holanda e o melhor jogador europeu do século XX. Na infância, viveu na vizinhança do estádio do Ajax. Sua casa ficava a menos de 5 minutos de distância do estádio e sempre foi um torcedor do clube, encorajado pelo seu pai Hermanos, que também amava futebol. Sua paixão por futebol era tanta que no dia do seu aniversário de 10 anos, ele entrou nas categorias de base do Ajax. Naquela época, o Ajax era um grande clube na Holanda, mas nem perto do tamanho que se tem notícia. Tinha alguns títulos do campeonato holandês e da Copa da Holanda, mas sua melhor fase tinha acontecido bem antes de Cruyff nascer, ainda nos anos 30, quando conquistou 5 títulos naquela década. Aos 12 anos, Johan Cruyff sofreu um grande baque e perdeu seu pai, por um infarto. No seu aniversário de 50 anos, Johan falou sobre seu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos e ele só 45. Daquele dia em diante, eu tinha medo de que o mesmo fosse acontecer comigo na mesma idade que ele. Então, quando eu tive problemas cardíacos na mesma idade que meu pai, eu pensei, já era. Mas a medicina, que não pôde ajudar meu pai na época, conseguiu me manter vivo. Com a morte do pai, Johan decidiu dedicar sua vida ao futebol, para homenageá-lo. A partir daí, sua mãe Petronella começou a trabalhar no Ajax como faxineira, já que ela não conseguia mais tomar conta da loja que os dois tinham juntos, e para que o filho não perdesse o foco na sua paixão por futebol. Foi no Ajax que sua mãe conheceu seu segundo marido, Henk Angel, um homem que trabalhava na manutenção do campo do estádio do Ajax e que teve ótima influência na vida de Johan. Aí é que a história de Johan Cruyff e o Ajax se fundem. Cruyff não seria o jogador que foi sem o Ajax, e o Ajax não seria nem sombra do clube que é sem Johan Cruyff. Estreou pelo clube aos 17 anos, ainda em 1964, já na companhia de seu treinador mais consagrado, o lendário Rinus Michels. Logo na temporada seguinte, o Ajax conquistou o título holandês, já liderado dentro de campo pelo jovem Johan Cruyff, com apenas 18 anos, e já com a implementação do futebol total, um conceito de futebol que Michels aprimorou do seu antigo técnico no Ajax, Jack Reynolds. Em 1999, Michels foi escolhido como o melhor técnico do século XX pela FIFA, superando nomes como Alex Ferguson e Franz Beckenbauer. Cruyff e Michels foram parceiros no Ajax até 1971, quando o treinador deixou o clube para ir ao Barcelona. Cruyff ficou balançado com o convite de seu treinador para jogar pelo Barça, mas decidiu ficar no clube de coração. No Ajax, juntos, os dois conquistaram 4 títulos da Liga e 3 títulos da Copa da Holanda, além de terem conquistado o primeiro dos 3 títulos seguidos da Champions League no início dos anos 70. Na Holanda e na Europa, Cruyff fazia o seu nome e sua fama. Um jogador revolucionário, tático, ofensivo, coletivo e, acima de tudo, eficiente. Cruyff é definitivamente uma fonte de inspiração no mundo do futebol. Afinal, antes da Copa de 74, Cruyff já era tricampeão consecutivo da Champions League com o Ajax. Mas o mundo ainda não conhecia Johan Cruyff, porque o futebol antigamente não era como hoje, onde temos tudo na palma das nossas mãos. Apenas se tinha notícia de um grande jogador holandês. Em sua primeira passagem, Cruyff marcou 192 gols em 219 partidas com a camisa do Ajax. Depois do terceiro título europeu do Ajax, capitão, líder do time e tricampeão europeu, Cruyff viu seu estilo de liderança mexer com seus companheiros de time, que decidiram que o Ajax precisava de um novo capitão, Piet Keizer. Sem a faixa de capitão e com a sua liderança contestada dentro do próprio elenco, Cruyff decidiu que era hora de deixar seu amado time e partiu rumo a Barcelona, para jogar ao lado de seu mestre, Rinus Michels. Quando chegou à Catalunha, era a transação mais cara do futebol na época, tão cara que o governo espanhol não aprovou o negócio. O Barcelona, para burlar o sistema, registrou Cruyff como uma peça de máquina de agricultura. E com o jogador no time, o Barça conseguiu, depois de 14 anos, conquistar novamente o título da La Liga. Em 1974 também, ele venceu pela terceira vez a Bola de Ouro, um dos poucos a conseguir esse feito na história do futebol. No Barcelona, mais do que títulos, Cruyff e Michels revolucionaram para sempre o sistema e o estilo de jogo do clube, que a partir dessa época passou a ser um clube conhecido pelo futebol arte, moderno, de muitas tabelas e ofensivo. A Holanda chegou até a Copa do Mundo passando pelas eliminatórias invicta, marcando 24 gols e sofrendo apenas 2. Mas a Federação Holandesa ainda queria um novo técnico, exatamente ele, Rinus Michels, que depois de muitas negociações acabou aceitando, mas não deixando o Barcelona. Sobre a dominação de jogo no futebol, Cruyff disse: "Se a bola está conosco, eles não conseguem marcar gols."
E na Copa, o mundo se assombrou com o talento de Cruyff e com as táticas de Michels. Mesmo alguns especialistas dizendo que a Copa do Mundo não teve o melhor de Johan Cruyff em suas apresentações. Cruyff atacava e defendia, mudava de posição constantemente durante o jogo, atuando em diversos setores do campo. Michels mostrava ao mundo finalmente o futebol total, e a Holanda avançava no Mundial. O futebol se assombrava com a laranja mecânica, ou até o carrossel holandês, já que nenhum jogador de linha da equipe guardava a posição fixa. Michels liderava o time do banco, e dentro de campo, o mundo conhecia o melhor jogador do mundo na época, Johan Cruyff, capitão e um jogador de posições fortes. A seleção da Holanda era patrocinada pela Adidas, mas Cruyff, que era patrocinado pela Puma, não aceitava jogar com a famosa camisa de 3 listras da Adidas. A solução encontrada pelas partes foi confeccionar uma camisa especial para ele, com apenas 2 listras, e assim o jogador entrar em campo na Copa do Mundo pela seleção. A Holanda em campo, além de Cruyff, contava com os incríveis Ram, Subier, Krol, Jansen, Niskens, além dos ótimos atacantes Reizenbrink e Rep. Sempre que o adversário tinha a bola, apareciam 3 jogadores de laranja para roubar ela. Pareciam dançar dentro do campo. A estreia na Copa foi contra o Uruguai, de Pedro Rocha, que sobre o jogo disse: "Por 2 vezes, em campo, eu quis chamar minha mãe para me acudir. A primeira, quando eu tinha só 17 anos, na minha estreia no clássico Penharol e Nacional, em pleno estádio Centenário. Na segunda, eu já tinha 32 anos, quando eu enfrentei a Holanda na Copa de 74. Quando eu peguei a bola pela primeira vez, 4 jogadores avançaram em mim e roubaram a bola. Não entendi nada. E na segunda vez que peguei a bola, a cena se repetiu, e foi assim, o jogo inteiro. Ali, eu quis chamar a minha mãe." A Holanda impôs tamanha dominação ao Uruguai que antes do jogo, o volante Castilho disse que Cruyff não faria nada em campo. E ao final do primeiro tempo, Pedro Rocha perguntou a Castilho por que não parou Cruyff. E ele disse: "Como? Eu não consigo nem dar porrada nele." E nesse estilo de jogo, a Holanda passou sem sustos pela primeira fase, ainda contra a Suécia e Bulgária. Na segunda fase, a Holanda tinha pela frente a Argentina, a Alemanha Oriental e o Brasil. Contra a Argentina, um baile, 4-0 com 2 gols de Cruyff. Depois, uma vitória sem sustos contra a Alemanha Oriental e, finalmente, o jogo contra o Brasil. O vencedor iria para a final da Copa. E num dos jogos mais violentos da história, a Holanda superou o Brasil, que não conseguiu se impor aos europeus. E não fosse pelo goleiro Leão, teria sido goleado. 2-0 ficou barato para o Brasil. Na final, um confronto de gigantes, Alemanha Ocidental e Holanda, 2 seleções fortíssimas. O jogo começou e sem que a Alemanha tocasse na bola, a Holanda conseguiu um pênalti convertido por Niskens. Mas a Alemanha não se bateu e equilibrou o jogo e empatou, também de pênalti com Breitner. E antes do final do primeiro tempo, virou o jogo com o matador Gerd Müller. A Holanda pressionou demais, mas parava no sensacional goleiro Sepp Maier. E por mais que tentasse, a Holanda não conseguia vencer. E mais uma vez, a Alemanha derrubou um favorito e conquistava naquele momento seu segundo título mundial. Cruyff ainda tinha o prêmio de melhor jogador da Copa, mas não estava satisfeito. Seu país merecia aquela Copa, jogou para merecê-la. A Copa de 74 provou que a seleção que perdeu era melhor que a seleção que venceu. Sobre a Copa, Cruyff disse: "A Alemanha não venceu a Copa de 74, nós que perdemos." Mais do que muito além do título, o mundo viu em Cruyff a personificação do futebol total, vendo o craque começar o jogo como centroavante e meia no primeiro tempo. E no segundo tempo, vendo-o atuar de volante, até de líbero, caso fosse a necessidade da equipe no jogo. Os anos se passaram, Cruyff liderava o Barcelona e a Holanda, até que surpreendeu o mundo ao recusar jogar a Copa do Mundo de 1978 na Argentina. Afinal, ele tinha apenas 31 anos. Por que ficar fora da Copa? Depois de muitas histórias e especulações, ele mesmo disse em entrevista: "Em dezembro de 77, entraram na minha casa vários homens armados e amarraram a mim e a minha família. Chegaram a colocar um revólver na minha cabeça. Depois disso, eu mudei meu ponto de vista. Há momentos na vida em que outros valores predominam. Queria parar um pouco e ser mais sensato. Era o momento de colocar o futebol de lado. Não conseguiria jogar um mundial depois daquilo." E depois disso, Cruyff nunca mais vestiu a camisa de seu país novamente. Foi perdendo aos poucos seu apreço pelo futebol, até que com somente 32 anos, decidiu encerrar a carreira. Mas a desistência durou pouco, e ele se viu obrigado a voltar ao futebol. Não por amor apenas, mas por necessidade. Cruyff investiu em alguns negócios que o fizeram perder milhões em dinheiro. A saída encontrada foi se aventurar no crescente futebol dos Estados Unidos, que já tinha aberto as portas para grandes craques como Pelé, Beckenbauer, Chinaglia e Carlos Alberto Torres. Foi defender o Los Angeles Aztecs,
onde novamente tinha a parceria de Rinos Michels. Nos Estados Unidos, conseguiu novamente se reerguer financeiramente. Defendeu o Los Angeles por um ano, e por mais um ano jogou no Washington Diplomats. Mas apesar do talento e da liderança, Cruyff não teve vida fácil nos vestiários do país. Por conta de sua personalidade forte, tinha constantes desavenças com os outros jogadores do time, e então resolveu voltar à Europa, para defender o modesto Levante, onde ficou apenas meia temporada, sem brilho. Então, aos 34 anos, acertou seu retorno ao Ajax, seu time de coração. Seu talento foi colocado à prova. Será que ele seria o mesmo de antes? Será que já não está acabado depois de 3 anos longe do futebol de alto nível? Com o passar dos jogos, Cruyff foi calando a boca de cada um dos seus críticos, com a genialidade de sempre, com gols e as arrancadas que lhe eram peculiares. Foram 2 temporadas mágicas à frente do Ajax, liderando um time de jovens que já contava com Rijkaard e Van Basten. Mas acabou o contrato e as partes se reuniram. O Ajax não aceitou os pedidos de Cruyff e, por considerá-lo velho, abriu mão de seu principal jogador de todos os tempos. Ao se ver sem clube, Cruyff se vingou da demissão no Ajax e foi atuar pelo maior rival do clube na época, o Feyenoord. Aos 36 anos, provou ao Ajax que ainda podia estar no topo. Com o Feyenoord, Cruyff, ao lado de outro jovem prodígio holandês, Ruud Gullit, conquistou o campeonato holandês e a Copa da Holanda com o clube. Um jejum que já durava 10 anos. Ao final da temporada, Johan Cruyff resolveu se aposentar definitivamente, mostrando ao Ajax e ao mundo que, apesar da idade, ainda era útil e importante. Vencer é importante, mas ter seu próprio estilo, para as pessoas copiarem, te admirarem, esse é o maior presente de todos. Poucos anos mais tarde, Cruyff virou técnico, seguindo os passos de seu mestre. Em 1990, virou treinador do clube que ele escolheu amar, o Barcelona. Como treinador, Cruyff implementou uma filosofia que até hoje perdura no clube, de valorizar suas categorias de base. Então, o Barcelona passou a ser uma verdadeira fábrica de craques. Nomes como Xavi, Iniesta e Lionel Messi comprovam isso. De 1990 a 1994, Cruyff liderou o Barça fora das 4 linhas e conquistou a Champions League em 1992. Mais do que títulos, o futebol agradece e exalta a existência de Johan Cruyff, um jogador completo, que entendia o jogo com pouquíssimos, que disputou 662 jogos ao longo de sua carreira e marcou 368 gols. Cruyff venceu, em 2006, o Prêmio Laureus pela carreira, onde apenas ele e mais 13 atletas na história do esporte foram condecorados com tal prêmio. Em 2007, teve seu eterno número 14 aposentado pelo Ajax. Cruyff sempre considerou o estilo de jogo mais importante que tudo, não apenas vencer, mas vencer do jeito certo, dar valor ao jogo. O jogo bonito. Para Cruyff, futebol é para apreciar e se divertir além dos resultados, é amar o jogo. A vitória é uma consequência do jogo bonito. Times que jogam futebol bonito são os times que são lembrados para sempre, e nem sempre é o time campeão que joga o verdadeiro futebol. Qualidade sem resultados é ruim, resultado sem qualidade é uma merda. Em 24 de março de 2016, aos 68 anos de idade, vítima de um câncer no pulmão, o mundo perdeu Johan Cruyff. O futebol chorou ao seu modo a perda de um dos maiores ícones da história, com diversas homenagens ao redor do mundo. O Ajax, seu time de sempre, fez diversas homenagens, com todos os jogadores vestindo o agasalho com o número 14, e posteriormente rebatizou seu estádio como Johan Cruyff Arena. O tempo nos mostra que o legado de Cruyff continua vivo, com diversos técnicos e times que vivem abaixo desta influência, mas principalmente na fundação que carrega o seu nome, em prol das crianças com deficiência. Sobre ela, seu filho Jordi Cruyff fala: "A fundação era especial para o meu pai, foi um dos seus maiores orgulhos. Por isso, é muito importante que siga assim. Ela ajuda 300 mil crianças com deficiências em todo o mundo e os integra à sociedade. Me recordo bem como nasceu essa ideia da fundação. Foi quando meu pai jogava nos Estados Unidos. Em Washington, a gente jogava bola na rua. A gente tinha como vizinho um menino com síndrome de Down, chamado John. Era uma rua tranquila, com poucos carros, e ali jogavam todos os meninos do bairro, mas John ficava sempre de fora. Isso impactou muito no meu pai, que então começou a jogar bola com John, para que todos vissem John trocando passes com Johan Cruyff. Então, meu pai foi viajar com o time e quando ele voltou, teve uma grande surpresa ao ver aquele menino jogando bola junto com os outros. Ali mesmo, ele teve o clique e se deu conta que o futebol era capaz de unir e integrar. Ali nasceu a ideia da fundação. Em seguida, seguiu em frente com a ideia. Meu pai foi muito generoso com as pessoas que tinham necessidades. Esse era seu grande orgulho, muito mais que ter ganhado qualquer título na carreira."